Como aumentar a sua renda e, por consequência, você conseguir investir mais. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje e eu queria que você desse muita atenção para essa parte inicial do vídeo. Por quê? Porque quando você começa a entender um dos conceitos mais importantes para você conseguir direcionar a sua atenção, você vai conseguir olhar esse ponto e depois abranger isso para toda a sua vida. Qual é esse ponto que eu quero trazer para você? Algo que se chama custo de oportunidade. Esse termo parece até um pouco complexo, mas isso a gente vive o dia todo dia, essa parte de custo de oportunidade. Um exemplo prático é quando você tem que ir para um local que não é muito longe da sua casa e você pensa se vale mais a pena você ir de Uber ou você ir a pé. Aí você fala, pô, para mim, se não estiver chovendo e o dia estiver bonito e eu não me atrasar com isso, pode ser que vale mais a pena eu ir a pé do que eu gastar para ir até lá. Se estiver chovendo, você olha e você fala, olha, eu acho que compensa mais eu ir de Uber, porque senão eu teria que chegar molhado até naquele compromisso e posso chegar atrasado. Então você começa a olhar a vida sempre olhando por custo de oportunidade. Não é lógico isso, as pessoas não ficam o tempo todo pensando nisso, mas quando você olha com mais atenção para esse detalhe, você consegue olhar no que eu sou bom, o que eu consigo agregar de valor para as pessoas e, por consequência, você consegue olhar realmente como você consegue agregar valor na vida do outro. Ou seja, tem até um professor que eu gosto muito, o Clóvis de Barros, ele fala muito sobre isso, né? Sobre encontrar aquilo que é a sua praia e dedicar a sua vida àquilo. Ou seja, ele era muito bom explicando e ele decidiu se tornar um explicador. Ou seja, ele entendeu que aquilo ali era a praia dele, que as pessoas aprendiam muito mais quando ele trazia os exemplos práticos dele. Ou seja, ele descobriu a praia dele e conseguiu, através disso, ganhar a vida dele. Depois ele virou palestrante e afins. Claro que a vida nossa, normalmente ela não consegue ser tão bonita quanto as pessoas contam. Você pode ser muito bem uma pessoa que entende de carros e arruma carros muito bem, mas pode ser que você não consiga ter tanto destaque assim, dependendo do ambiente onde você está. Mas qual que é o ponto que eu quero que você entenda? Conforme você vai identificando naquilo que você é bom, você consegue criar rendas extras e até mesmo migrar a sua principal fonte de renda para aquilo. Eu vou dar um exemplo que também aqui é muito bonito. Tem uma amiga minha do ensino médio que a família dela direcionou uma renda extra para fazer bolo. E assim, eu acho muito bonita a história porque eram pessoas que já tinham uma vida já destinada ali, né, uma renda fixa, ou seja, uma pessoa ali trabalhava em um trabalho específico, a outra trabalhava em outro trabalho, mas eles gostavam de fazer bolo. E com isso, eles descobriram que as pessoas estavam pagando para eles para fazerem bolo, ou seja, mandavam mensagem, falavam, você pode fazer o bolo de aniversário do meu filho, da minha filha? Você consegue fazer um bolo para o café da tarde? E começou a surgir demanda, ou seja, pessoas querendo aquele serviço. E quando eles começaram a dedicar mais tempo àquilo, ainda era uma renda extra que depois veio a se tornar a principal fonte de renda da família. E isso é muito bonito, porque você descobre que um talento seu pode agregar valor mais ainda na vida das pessoas. Ou seja, você consegue muitas vezes olhar para um problema e entregar uma solução que as outras pessoas não estão vendo. Então, bolo foi uma solução fantástica. E eles direcionaram muito a vida deles para isso, ou seja, eles viram que dava dinheiro, ganhando dinheiro eles conseguiram investir mais naquilo e por consequência ganhar muito mais. Algo que era uma renda extra se tornou a principal fonte de renda e que realmente rendeu muito para eles ali, ainda continua sendo uma fonte de renda extremamente relevante, que inclusive depois dá para você escalar isso, para abrir uma franquia ou algo do tipo. Mas meu foco aqui é mostrar para você que é possível você transformar uma renda extra em uma fonte principal de renda. Só que depende muito tanto da sua paixão por aquilo, quanto que você realiza muito bem e o quanto que você agrega valor na vida das pessoas que vão estar comprando o seu produto ou serviço. Mas como que você consegue aumentar a sua renda sem ser através de renda extra? Existe um ponto aqui para o CLT, na pessoa que trabalha em um emprego comum, que é ou você pede um aumento, ou seja, pedir um aumento parece ser uma coisa até banal, né, de falar aqui no vídeo. Mas pedir um aumento, muitas vezes, você pode sim aumentar a sua renda. Se você nunca pediu aumento na sua vida e já trabalha há bastante tempo, pode ser uma hora muito importante de você pedir. Porque muitas vezes a gente esquece que conforme a gente vai aprendendo a trabalhar, a gente vai ficando melhor e gastando menos tempo para fazer aquilo. Ou seja, muitas vezes você consegue ser muito mais produtivo do que quando você entrou na empresa. Ou seja, a empresa acaba ganhando mais com o seu trabalho porque você ficou muito melhor naquilo que você faz.
E dependendo da situação, você consegue negociar. Se não é naquele momento, você definir, olha, eu gostaria de um aumento salarial, porque eu estou vendo que eu estou entregando por A mais B muito mais do que quando eu entrei aqui. E claro, isso precisa muito de dados, ou seja, se você quiser pedir um aumento em algum momento na sua vida, você precisa provar por A mais B que o seu trabalho ele tem uma qualidade melhor, que você conseguiu diminuir custo muitas vezes para a empresa, que muitas vezes você conseguiu agregar mais valor, ou seja, conseguiu fazer com que a empresa ganhasse mais com você. Então tudo isso facilita muito uma negociação. E é super justo, afinal de contas, tanto você quanto a empresa saem ganhando. Então isso é muito importante e é o principal, aqui o primeiro ponto que eu quero trazer, porque na maioria das pessoas vão se enquadrar na parte de CLT, ou seja, agregar mais valor, estudar mais. Então quando você consegue estudar mais também, que é o quarto ponto, né? Você estudando mais, você consegue agregar mais valor para a empresa. Ou seja, você conseguiu criar um dashboard ali para o pessoal poder acompanhar ali o seu trabalho, você conseguiu se especializar mais. Então não precisa ser um curso de especialização, você pode fazer um curso que vai agregar valor para a sua área. Então assim, tudo isso é muito relevante e conta ponto quando você vai pedir, por exemplo, um aumento. Mas é claro que não fica somente por aí, não fica somente só no aumento do CLT, como para quem é PJ, por exemplo, é você buscar oportunidades de agregar mais valor na vida das pessoas. Assim como eu falei ali da família que vende bolo, que virou uma empresa praticamente, você também consegue agregar mais valor oferecendo outras coisas. Por exemplo, a pessoa que vende bolo consegue vender um café, consegue vender suco, consegue vender outros produtos que vão se complementar dentro da cadeia. Ou seja, a pessoa compra um bolo, mas ela consegue comprar ali também um docinho, uma sobremesa, um brigadeiro, um beijinho. Você consegue muitas vezes ampliar o seu portfólio do que você consegue oferecer e por consequência ganhar mais dinheiro também. Então assim, não fica somente naquela entrega única, não vou fazer somente bolo. Eu consigo te oferecer, por exemplo, o serviço de entrega para o bolo na sua tarde, na empresa. E quando você consegue ampliar o seu olhar, você também consegue ganhar mais dinheiro ou cobrar mais também pelo seu serviço. Então assim, você consegue direcionar pontos de atenção que vão ser muito relevantes para você. Para quem faz bolo, por exemplo, poderia fazer bolo de aniversário. Bolo de aniversário costuma sair muito mais caro do que um bolo de café da tarde. Bolo de aniversário também demanda beijinho, demanda brigadeiro, sobremesa, enfim, às vezes a pessoa consegue comprar um pacote inteiro com você e você consegue oferecer isso. Enfim, existem N possibilidades e aqui eu estou dando somente um dos exemplos que você pode utilizar se você tem uma empresa. E existe também o que todo mundo fala praticamente aqui na internet quando se trata de dinheiro, que é renda extra. O que é uma renda extra? É aquilo que vai ser um complemento para a sua renda, afinal de contas você pode ter um trabalho e depois no final de semana fazer outra coisa. Uma das coisas que aqui no Brasil deu muito certo praticamente e várias pessoas utilizam como renda extra ou até principal fonte de renda, por exemplo, dirigir para aplicativos como Uber ou 99. Então a pessoa tem um carro e no final de semana ela quer fazer um pouco mais de dinheiro, ela acaba dirigindo e ganhando um recurso a mais, ou seja, existem várias promoções também, feriado ou final de semana, em que a Uber ou a 99 até paga mais do que já pagaria pelas corridas, então tem uma meta e afins. Então é possível muitas vezes você ganhar uma renda extra sem precisar sair do seu trabalho, e você consegue complementar a sua renda com isso. Então assim, claro, aqui eu dei um exemplo de Uber ou 99. Tem pessoas, por exemplo, que sabem montar móvel, e às vezes existe demanda de montagem de móvel e você poderia muitas vezes aplicar esse serviço e ganhar uma renda extra. Só que aí entra muito no tema ali inicial do vídeo, que é custo de oportunidade. Será que vale mais a pena você dirigir um Uber no final de semana ou você estudar mais para se qualificar ainda mais para a sua principal fonte de renda? E tudo isso só depende, você só vai conseguir colocar na balança conforme você mesmo for entender o que vai fazer mais sentido para a sua vida. Conheci várias pessoas que, ao invés de fazer uma renda extra, estudavam para um concurso público, por exemplo. E cara, que fantástico, isso pode ser muito bom se você tem esse direcionamento de vida. Você fala, cara, eu quero muito passar, por exemplo, no concurso da Polícia Federal. E a pessoa já tem uma faculdade, cara, se ela dedicar tempo para isso e estudar para valer, ela provavelmente vai conseguir. Então, às vezes, esse tempo que ela vai abrir mão pode compensar completamente depois que ela tiver tendo uma renda muito mais alta. Então, assim, a gente sempre tem que colocar na balança para ver se isso vai valer a pena ou não. Então, esse aqui é um ponto que eu tento trazer aqui, e vai ficar muito abrangente no vídeo, mas que você muitas vezes vai ter que tomar uma decisão sem ter certeza de que aquilo vai dar certo. E aí essa é a graça da vida também. Se você dedicar mais tempo a estudar, você vai pensar, será que vai valer a pena? Você nunca vai saber se você não fizer.
Então, esse aqui é um ponto que eu trago e que, pô, é muito bacana de você olhar com atenção para as coisas que você quer para o seu futuro e, por consequência, você olhar com atenção para você mesmo. Falar, olha, eu mereço, muitas vezes, estudar mais e tentar um trabalho melhor. Eu mereço, muitas vezes, já ganhar mais dinheiro agora e depois buscar algo nessa pegada. Enfim, não é uma fórmula mágica. Algo vai funcionar para você, algo vai funcionar para mim. E isso daqui pode ser aplicado em qualquer área da vida. Então, assim, esses são alguns conselhos que eu dou aqui para quem quer ter uma renda extra, aumentar o seu salário, sendo pessoa física, pessoa jurídica, ou até mesmo se você for funcionário público, muitas vezes gastar mais tempo para você poder buscar um cargo melhor, um novo concurso, e isso provavelmente vai fazer com que você tenha uma vida financeira muito melhor. Só que um ponto de atenção aqui, que eu deixo para o final do vídeo, que é, quando você aumentar a sua renda, tente sempre deixar uma parte dela destinada para os seus investimentos futuros. Ou seja, se você aumentar a sua renda e você gastar o mesmo tanto, na maioria das vezes não vai mudar a sua vida. Porque você só aumentou a renda e aumentou o custo também da sua vida. Então você vai ficar no 0 a 0 de novo. Então toda vez que você pensar em aumentar a sua renda, pensa também em como investir uma parte desse dinheiro para que você tenha uma comodidade no futuro. E é isso, se você gostou desse vídeo já curte aqui e se inscreve no meu canal também e deixa aqui nos comentários aqui algum ponto que você entende que é relevante que você também gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado e é isso, pessoal.